Ao longo da história da humanidade, o desejo de alcançar a eternidade tem sido constante. A vida após a morte levou as pessoas a construir inúmeros monumentos, desde pirâmides a túmulos subterrâneos. Mas, às vezes, os corpos mais perfeitamente preservados são não encontrados em monumentos feitos pelo homem, mas em o abraço impiedoso da própria natureza, o ápice do vulcão mais alto do mundo, com altitude de 6.700 metros. É o que os alpinistas chamam de zona da morte, onde o ar se torna rarefeito, o oxigênio cai para 50% do nível do mar e ventos congelantes tiram carne que se desprende do osso como uma navalha. A vida não pode perdurar aqui, só existe vento e silêncio. Mas em 1999, quando o arqueólogo Johann Reinhard e sua equipe escalou esse pico impossível na fronteira entre Argentina e Chile, eles viram algo brilhando embaixo. O gelo não era um fragmento de rocha nem algo perdido. Equipamento de escalada. Quando começaram a cavar, o que emergiu o solo congelado deixou o mundo científico perplexo. Não havia esqueleto nem cadáver em decomposição. Diante deles estava uma jovem garota. Pernas cruzadas, mãos juntas no colo. Como se ela simplesmente tivesse se sentado e feito uma leve reverência. Ela tomou a cabeça e adormeceu. Suas roupas eram coloridas e impecáveis. Seus cabelos trançados estavam intactos. A expressão serena em seu rosto parecia alguém preso em um sonho. Mas ela não estava dormindo. Ela estivera lá durante 500 anos. Os cientistas deram-lhe o nome de La Doncella, a donzela. Ela era a múmia mais bem preservada do mundo. Mundo, sobrevivendo desde o auge do Império Inca, Império. Seu estado de conservação foi tão perfeito que os pesquisadores puderam ver o sangue dela congelado em suas veias e conte os cílios dela um por um. Tão realista que parecia que ela poderia acordar ao ser tocado. Mas por trás dessa beleza fascinante, havia perguntas aterradoras. O que era um adolescente de 14 a 15 anos? Garota sozinha no telhado do mundo? Como ela tinha chegado lá? E, mais importante, que tipo de morte poderia ser essa? O que se esconde por trás dessa expressão calma? As respostas surgiriam após séculos de silêncio, sob a fria luz da ciência moderna. A jovem foi cuidadosamente descida da montanha e colocado em uma cápsula criogênica especial em 20 graus Celsius no Museu de Arqueologia de Alta Altitude, MEM, na sigla em inglês, na Argentina. Foi concebida para reproduzir as condições do cume. Ela deixou de ser apenas uma descoberta arqueológica. Ela era um caso arquivado. Os pesquisadores não conseguiram realizar a autópsia sem destruir isso. Corpo frágil. A faca teve que ser substituída por uma mais leve. A jovem foi retirada de sua cápsula para um hospital e colocado dentro de uma tomografia computadorizada. Computedo Tomografia Scanner. O patologista forense Dr. Richard Shepard e sua equipe aguardou tensamente enquanto as imagens apareciam na tela. Tela! Estariam eles diante de um assassinato? Os rituais incas podiam ser brutais. Outras vítimas apresentavam fraturas no crânio, sinais de estrangulamento ou ferimentos por arma. Mas os resultados foram inesperados. Nenhum osso foi quebrado. Não havia sinais de trauma contuso. O crânio, sem evidências de estrangulamento ainda estavam no lugar como se ela tivesse morreu ontem. Foram encontrados vestígios de infecção em seus pulmões, mas não grave o suficiente para ser fatal. Não houve violência física. Então, por que uma jovem saudável morreria? No topo de uma montanha? Foi então que o trabalho de detetive passou para o bioarqueólogos. A resposta não estava em seus ossos. Estava escondido em seu cabelo perfeitamente trançado. O cabelo é a caixa preta do corpo humano. Cada fio cresce cerca de 1 centímetro por mês. Registra o que você comeu, bebeu e quais substâncias. Você foi exposto a algo como uma linha do tempo química. Quando o bioarqueólogo Dr. Andrew Wilson analisou amostras dos longos cabelos da donzela, ele foi capaz de ler os últimos 2 anos da vida dela. E o que ele descobriu contava uma história trágica. Os testes mostraram uma mudança drástica em seu comportamento. Dieta cerca de 1 ano antes de sua morte. Até então, ela tinha uma dieta camponesa, principalmente batatas e vegetais. De repente, ela começou a consumir elites. Isso coincidia perfeitamente com os registros históricos. Essa mudança marcou o momento em que ela foi escolhida. No Império Inca, havia uma classe chamada Acla, ou Virgins do Sol. As crianças mais belas, saudáveis e perfeitas eram reunidas de todo o império, arrancadas de suas famílias e levadas para a capital, Cusco. Lá, eram treinadas por sacerdotisas, tratadas como sagradas e obrigadas a viver como deusas.
Esta menina era uma delas. Seu status ascendeu. A vida dela se transformou. Mas esse luxo teve um preço. Ela estava sendo preparada para ser enviada aos deuses. A análise capilar revelou não apenas o início da história, mas também o seu fim sombrio. Quando o Dr. Wilson se concentrou nos meses mais próximos da morte dela, perto da raiz, ele viu um aumento repentino nos dados químicos. Nos últimos 6 meses, seu consumo de coca, a planta da qual se extrai a cocaína, aumentou drasticamente. Nos Andes, a coca era uma planta sagrada usada para combater o mal da altitude e a fome. Mas a quantidade em seu organismo estava muito além do consumo normal. Mais surpreendente ainda, apenas algumas semanas antes de sua morte, o consumo excessivo de álcool surgiu juntamente com o de coca. A bebida alcoólica era chicha, uma cerveja de milho fermentada. Quando os cientistas mapearam essas descobertas, o percurso de sua última jornada tornou-se visível. Ela provavelmente partiu de Cusco e iniciou uma peregrinação que durou meses, percorrendo milhares de quilômetros em direção ao vulcão, acompanhada por sacerdotes e outras oferendas. Uma túnica masculina encontrada em seu túmulo sugere que seu pai também pode ter viajado com ela. Na crença inca, isso era uma honra para a família. Sob o efeito da cocaína durante a subida, a jovem deve ter começado a perder a noção da realidade. Ao iniciar a escalada até os 6.700 metros, o ar rarefeito e o frio brutal a levaram ao limite. No Cume. A temperatura chegava a cerca de menos 30 graus Celsius. Os sacerdotes lhe deram uma última dose elevada de xixa. Os exames confirmaram que ela havia comido e bebido uma grande quantidade de bebida alcoólica pouco antes de morrer. Seu estômago ainda continha resíduos. Leves vestígios de vômito no canto dos lábios e desgaste nos dentes sugerem estresse em seus momentos finais e talvez uma reação do organismo ao álcool. Mas a expressão dela, aquela expressão dizia tudo. Depois de reunir todas as evidências, o Dr. Shepard identificou a causa da morte, hipotermia. Mas não se tratava da morte agonizante e trêmula que um alpinista temia. A jovem estava em profundo transe, entorpecida pela cocaína e pelo álcool. Sua consciência estava turva. Ela não sentiu dor, não percebeu o frio. Quando os sacerdotes a acomodaram em uma pequena câmara de pedra que haviam preparado no topo da montanha, provavelmente ela não resistiu. Arrumaram suas belas roupas, colocaram miniaturas e pratos ornamentados ao seu lado e a deixaram sozinha, talvez cobrindo-a com um último chale. Sentada ali, ela foi adormecendo lentamente. A dormência do álcool se misturou à sonolência causada pelo frio extremo. Seu coração desacelerou, sua respiração tornou-se superficial e, por fim, parou. Sem dor, sem gritos, apenas uma passagem para o silêncio infinito. A ciência pode explicar a verdade química, intoxicação alcoólica, hypothermia, altitude, mas a verdade emocional daquele momento é muito mais complexa. Hoje, a jovem ainda repousa em uma câmara de vidro especialmente projetada no museu em Salta, Argentina. Os visitantes muitas vezes lutam para conter as lágrimas, porque o que vem não é uma pilha de ossos secos ou uma múmia egípcia envolta em bandagens. É um ser humano, com as mãos cruzadas no colo, tão realista que parece que ainda respira. Para o mundo moderno, é uma morte trágica, mas para o povo inca, há 500 anos, ela era uma enviada, uma mensageira sagrada enviada para falar com os deuses e salvar seu povo da seca e da fome. Durante séculos, o gelo a protegeu, o tempo não conseguiu corroê-la. E 500 anos depois ela ainda está aqui, sussurrando os segredos, crenças e medos de um mundo desaparecido em cada fio de cabelo, em cada vestígio dentro de seu corpo. A ciência nos mostrou como ela morreu, mas a questão de por que ela estava lá ainda paira no ar, dentro daquela câmara de vidro, naquele rosto sereno. O período em que La Donchela partiu rumo àquele cume, em direção ao que os incas acreditavam ser a morada dos deuses, foi a Era de Ouro do Império. Estendendo-se ao longo dos Andes, a espinha dorsal da América do Sul, essa vasta civilização estava muito à frente de seu tempo em engenharia, agricultura e arquitetura. O poder que emanava da Costco controlava um território que se estendia por milhares de quilômetros, governando com devoção inabalável ao sol e às montanhas sagradas. Mas esse magnífico império estava à beira de uma das maiores tragédias da história. Pouco tempo depois de a jovem ter adormecido profundamente no topo daquela montanha, navios espanhóis apareceram no horizonte. Homens com armaduras de aço e as doenças mortais que carregavam levaram essa civilização extraordinária à ruína em poucas décadas. Saquearam suas cidades e empurraram sua cultura à beira da destruição. Obrigado por assistir. Se você sentiu o hálito gélido da história em sua nuca e quer continuar ouvindo as histórias das testemunhas silenciosas do passado, não se esqueça de curtir e se inscrever. Até a próxima descoberta.